Olá, bem-vindo a você que está acompanhando a gente aqui no estúdio de GZH, mais um Radar de Inovação, podcast que você já conhece, aqui de GZH que fala sobre transformação digital, futuro dos negócios e também da educação. A gente está nesse mês de junho que já divide o ano aí, tantas mudanças, tantas transformações acontecendo. A gente pede sempre para que você que está conhecendo a gente por agora, recebeu esse vídeo de algum amigo aí no WhatsApp ou compartilhado, também dá uma olhada nos nossos últimos episódios no YouTube, podcasts, a aba, em GZH Podcasts, você vai lá e procura por Radar de Inovação. Também estamos no Spotify e no SoundCloud, além do site GZH, tem uma materinha sobre nós toda semana lá em GZH para você conferir também as informações sobre o nosso convidado, a nossa convidada da semana. Nossa convidada dessa semana é a Bettina Wecker, que é vice-presidente de novos negócios e cofundadora da AppMax. Eu vou falar um pouquinho da AppMax porque eu já conhecia a empresa, mas ela vai falar um pouquinho, ela vem para falar um pouquinho da AppMax um pouquinho mais por trás dos bastidores. O que é a AppMax? É uma empresa, uma plataforma que trabalha com pagamentos online. Mas ele vai dizer assim, pagamentos online, o que tem de transformador? A AppMax navega muito nas transformações digitais para tornar mais eficiente o processo de pagamento, melhorar o faturamento das empresas e também ajudar as plataformas de venda online e físicas. É isso, Bettina, bem-vinda. É isso, muito obrigada pelo bate-papo aí, né? Eu que sempre, acho que antes a gente estava falando como que eu aprendo, né? Um dos meus canais de aprendizado é muito podcast, porque ouvindo também no carro, então um prazer enorme estar aqui, ainda mais para compartilhar um pouco dessa nossa trajetória e o que vem pelo futuro também, né? Provavelmente, sendo de uma área que muitas vezes as pessoas só enxergam quando vão pagar, vocês devem se deparar com muitas perguntas. Mas o que faz uma empresa de pagamentos? Por que uma empresa específica de pagamentos? Porque muitas mudanças digitais criaram esse universo. Então fala um pouquinho como é que a empresa nasce e desde quando ela existe. Boa, a gente começou, eu e meu irmão, com e-commerce, e a parte de pagamentos do nosso e-commerce começou a ser uma dor, assim, que era vendas travadas, enfim, e a gente viu que ali poderia se tornar um gargalo do nosso negócio, porque assim como na loja física o cliente entra, ele olha o produto, ele pega o produto que ele quer, ele vai para o caixa finalizar o pagamento, no online acontece da mesma forma, né? E a gente estava vendendo só online ali. E aí a gente falou, bom, então o cliente ele vai pegar o produto, vai ir até o final e não vai conseguir concluir a compra por algum motivo de falha da solução de pagamento que a gente estava ali e foi o que aconteceu, né? E aí na época, isso era 2015, a gente decidiu que ia desenvolver a nossa própria plataforma de pagamento com a nossa própria tecnologia para que isso não se tornasse um gargalo do nosso crescimento. Desenvolvemos, criamos toda a plataforma, a ideia veio para ser para o nosso e-commerce. Foi uma trajetória, assim, muito legal, porque a gente conseguiu crescer muito no e-commerce, a gente começou do zero, né? O que vocês vendiam no e-commerce? A gente importava panelas, utensílios para cozinha, então a gente tinha uma marca que se chamava Max Chef. A gente chegou a vender também produtos para beleza e saúde, mas, assim, o grande volume de vendas veio de utensílios para cozinha, onde a gente importava esses produtos, né, armazenava aqui e distribuía e vendia. Nisso, assim, de 2015 a 2018, onde a gente transacionou tudo com a nossa plataforma, a gente chegou a fazer mais de 1 milhão de pedidos. Nossa. A gente cresceu bastante, foi uma trajetória bem legal. E a gente viu que, bom, essa plataforma de pagamentos que a gente criou aqui pra gente, talvez ajude outros negócios, outros empreendedores também a escalarem os seus negócios, porque assim, pagamentos, né, vamos lá, geralmente é um negócio chato, é uma dor de cabeça. Que tu não quer te envolver. Só que pode ser um pilar estratégico do negócio, né, desde que tenha um parceiro ali que tenha muita tecnologia e tudo mais. Então, a gente colocou pagamentos no nosso negócio online como um pilar estratégico e desenvolveu essa plataforma. E aí, quando a gente viu ali, pô, isso aqui pode servir para outros empreendedores que estão sofrendo a mesma dor que a gente sofreu, e a gente pode virar um pilar estratégico para eles também, né? Foi quando a gente abriu a AppMax em 2018 e desde lá, né, vem ajudando esses empreendedores, esses negócios a crescer com muito mais tecnologia, né, e muito mais conversão. Tu falaste que vocês tiveram uma dor. E eu acho que um monte de gente deve estar pensando agora, eu já tive, ou não consegui pagar, ou travou o cartão na hora, ou tinha que pedir autorização para a empresa do cartão de crédito.
Que, enfim, todo mundo tem uma história dessa, né? Quais são as dores na área de pagamento, Betina, que fazem existir um negócio envolvido com isso hoje? Boa. Se o cliente tá na loja física, ele vai lá e paga na maquininha do cartão e tudo bem, né? Quase sempre dá certo. Se não dá, tem uma outra maquininha ali que o caixa tira, né? Quando a gente vai para online, óbvio que tem um risco muito grande de fraudes, né? Porque não se insere senha do cartão, então questões de clonagem de cartão e tudo mais, então tem um risco muito grande na operação online. Ainda assim, com esse risco, a questão é analisar o comprador e o portador do cartão para eu conseguir, de fato, finalizar a compra de um comprador legítimo. Se tu estiver comprando com o meu cartão, por exemplo, e a gente é amigos, vizinhos, enfim, tudo bem. Talvez não tinha limite no teu cartão e tu pediu o meu cartão emprestado para fazer uma compra. Então, o que se passa hoje, enquanto consumidor também, né? A gente tem um exemplo muito legal que aconteceu esses tempos, que é de uma senhora de 83 anos. E ela nunca tinha comprado online. Mas ela já tinha tentado muitas vezes. E aí, a gente aprovou o pedido dela. E ela nos ligou e falou, nossa, eu tentei a minha vida inteira comprar, eu nunca consegui comprar. O que aconteceu que é a minha primeira vez, né? Minha primeira compra online que eu consigo finalizar. Ela tinha inserido 15 vezes os dados errados do cartão. O endereço de entrega dela era em um outro endereço. No final das contas, ela estava comprando um presente para a neta dela de início às aulas. Então, assim, se tu não tem uma análise de antifraude, dados, tecnologia, para conseguir identificar que essa senhora, ela era legítima, ela estava tentando comprar e tudo bem ela errar. Ela tá cometendo um erro, não uma fraude. E não uma fraude, né? E conseguir aprovar. Então, os erros mais comuns são esses, assim, de uma análise errada no antifraude, ou de, por exemplo, de fato, né, clonarem teu cartão e a solução de pagamento ir lá e aprovar um pedido, né? Sendo que deveria negar, deveria ver que o teu cartão foi clonado e que não é teu padrão de compra aquilo ali, então negar. Porque é um prejuízo pro lojista e pro consumidor, né? Pro portador do cartão real. Então, enfim, a gente tem que cuidar disso também. Agora tem experiência bancária de Pix, enfim. Então, toda essa jornada de compra, né? Tanto pro consumidor quanto pro lojista, ambos querem uma experiência simplificada em que aquilo ali não te tome mais tempo ou que, por exemplo, é frustrante tu não conseguir comprar no momento que tu tá tentando comprar e tu tem limite no cartão, né? Então a gente vem e resolve todas essas dores pro lojista e pro consumidor também, né? Isso tu falou do e-commerce, mas é pra muita gente, né? E eu queria te perguntar, assim, quem que procura vocês? Quem que é o cliente de vocês? Se é que dá pra dizer o cliente, porque deve ter um monte de tipos de gente buscando vocês, né? Então, hoje a gente atende desde quem quem tá começando a vender online, porque a gente fala, né? A gente já foi essa pessoa, esse empreendedor que tá começando, né? E a gente já faturou 200 milhões de reais no e-commerce. Então, a Hypemax, ela é pra quem tá do zero ao infinito, assim. Então, hoje, né, de clientes que a gente tem mais de 10 mil clientes na base. A gente tem desde pessoas que nem estão começando, a Jequiti, por exemplo, a Sofá na Caixa, enfim, né, vários e-commerces. E de produtos é muito variado, assim, tem gente que vende trator, né, tem mini trator para fazenda, então, assim, com um ticket de 50 mil reais e vende online, né, então, toda essa segurança, essa tecnologia, ela tem que funcionar e performar muito bem. Mas hoje a gente atende variados segmentos, desde quem vende um produto físico, entrega um produto físico, a quem vende um curso, um produto digital. Pode ser uma empresa que tem sede física e também tem um e-commerce, Exato, ou quem vende um sistema SaaS por assinatura, né? Enfim, toda essa gestão dos pagamentos a gente faz, independentemente do produto que está sendo, né, comercializado, que a gente sabe que no online tem muitas formas de vender, né? Tu pode vender um produto digital, tu pode vender um produto físico, um sistema, um serviço, enfim. Então, a gente consegue atender hoje com link de pagamento, né? Então, um prestador de serviço, enfim. E eu não lembro, tá? Então, tu me corrige ao vivo aqui se eu estiver falando alguma bobagem. Não tinha Pix quando vocês, lá em 2015? Nossa, não tinha Pix. Foi uma mudança muito grande no mercado e maravilhosa, vou dizer. Porque a gente tinha só o boleto, né? Pra quem não queria pagar com cartão de crédito. Isso. E isso, assim... E tinha TED e DOC pra fazer transferência. Que custava, né, E tu esperava um tempo pra fazer. Até cair.
Então, tu imagina a gestão de estoque, disso tudo, enfim, ficava travado o estoque, tinha 3 dias para fazer o pagamento do boleto, enfim. Com o Pix, a gente vê muito avanço, assim, e agora vem novas implementações, então... O Pix digital já agora, né? e trazendo novidades, né? Vem o Pix recorrente, então quem vende assinatura, né, de produtos pode fazer a cobrança no Pix recorrente. O cliente vai lá, dá o aceite e todo mês no banco vai cobrando isso, né? Então a gente vê muito avanço com o Pix de possibilitar novos consumidores entrantes nesse mercado, mas também de facilitar muito toda essa cadeia aí em termos de tanto logística quanto experiência de compra, né? A gente vê que tem muitos avanços aí. Mas para vocês inspira mais um olhar para segurança e também para a clareza do planejamento que se tem que ter, né? Porque mais opções, mais estrutura, mais necessidade de olho clínico. Exatamente. E a gente é instituição de pagamento, né? Então a gente está ligado direto ao Banco Central. Então, né, a gente precisa estar sempre junto com o Banco Central para assim que o Banco Central libera uma solução nova, a gente consegue também implementar e disponibilizar isso para os nossos clientes, né? Então, isso também é super importante para a gente ter agilidade nessa implementação e trazer essa inovação, né? Tem uma coisa que eu vou te perguntar aqui, que eu tô olhando no site, mas antes de perguntar isso, eu sempre pergunto para os nossos clientes que trabalham, os nossos públicos aqui, que trabalham em áreas estratégicas e tem que falar com os clientes de assuntos que não são muito fáceis de explicar. E provavelmente deve ter gente que procura vocês e não sabe exatamente por que tá procurando vocês, mas sabe que tem que procurar porque tá dando problema, tá dando erro. Como é que vocês tentam didatizar essa discussão? Porque tu falou, é diferente alguém que daqui a pouco tá na sua casa, vou abrir uma escola de inglês online pela minha MEI, de uma empresa que tá escalada em todo o Brasil. Como é que tu explica isso no dia a dia no negócio? Então, hoje tu diz em termos de estrutura para atender, como né? Como fazer isso, Como né? fazer isso? Então, os primeiros anos da EPMAX, de 2018 a 2020, tinha uma lista de espera e a gente só aceitava que entrassem clientes por indicação. Então, teria que ser indicado por algum outro cliente que estava lá dentro, né? Porque qual que era o nosso grande ponto também, além de toda a tecnologia? Atendimento, né? A vida do empreendedor já é muito solitária. Então, assim... plataforma de pagamento como um pilar estratégico, ela precisa estar junto no negócio desse empreendedor, né? Então, pra gente era um pilar muito importante atendimento. Então, assim, como estruturar todo esse atendimento para garantir que desde quem está começando a quem tem o faturamento, né, e está espalhado por todo o Brasil, como a gente sabe que tem grandes clientes aqui da EPMAX, e atender mais de 10 mil clientes também que a gente atende hoje, né, com atendimento excelente, eu acho que vem muito nesse nosso começo de jornada, assim, de não querer crescer a qualquer custo e sim priorizar o atendimento do cliente. Então, a gente tem toda uma estrutura de atendimento hoje escalável. E claro, né, inteligência artificial também nos possibilita muito isso e essa personalização de cada cliente, né? Que essa estrutura de atendimento também daqui a pouco permite alguém que está vendendo, como vocês já venderam panela em um determinado dia, saber por que um sistema é mais confiável do que outro. Porque esse é outro ponto, né, Bettina? Muita gente vai dizer, não, tem aqui no site que eu montei, já tem uma experiência no pacote, né? Ou já está embutida aqui. Então também um argumento de venda que eu queria te perguntar. Boa. Que é isso? O que acontece? Em termos de tecnologia de pagamento, né, é um sistema bem robusto. Então a gente tem diversos envolvidos aí no meio do caminho. A gente tem subadquirente, adquirente, a gente tem antifraude, a gente tem ghetto, enfim, a gente tem todo um ecossistema para fazer uma transação ser finalizada, né? Não é só passar o cartão lá, tem toda uma estrutura tecnológica. Quando a gente olha para a EPMAX, né? Hoje a EPMAX ela é instituição de pagamento ligada direto ao Banco Central. Ela é regulada, então, pelo Banco Central, é auditada pela Ernst Young. Então, a gente teve muito esse cuidado desde o começo dessa confiança. E quando a gente olha para crescer apenas por indicação dos clientes, né? E até hoje é a nossa forma de crescimento, é da onde vem a maioria dos novos clientes, é a indicação dos clientes que já estão com a gente, é muito dessa construção desse relacionamento. Por quê? A gente vê que a gente entrou numa briga em que tem gigantes no mercado, né? Que inclusive tem bancos, muitas vezes por trás, enfim, né? Gigantes no mercado que já vinham de muitos anos. Quando a gente olha para as empresas e a gente vai conversar e pergunta, mas por que tu escolheu a EPMAX, assim, né? O que te fez vir e escolher a EPMAX? Inclusive empresas que têm
muitos anos de jornada, assim, né? Enfim, e que escolhem inovar. E aí eles falam, olha, o meu negócio não pode parar, eu preciso continuar inovando. Eu vi que vocês são a plataforma de pagamento que mais está inovando, que mais está trazendo tecnologia, segurança, toda essa questão de inteligência artificial. E para mim, eu não posso parar meu negócio, eu quero continuar crescendo, eu preciso estar com quem está à frente, né? Então, pra gente, essa construção com os próprios clientes da base e de realmente conseguir ajudar os nossos clientes a vender mais e não simplesmente transacionar pagamentos. Porque isso dizer, vocês têm. E eu não, veja bem, o nosso público, eu não estou falando uma palavra entre aspas aqui. O cenário concorrente de vocês tem um pessoal com uma musculatura gigantesca, porque envolve financeiras, bancos, instituições que incorporam o pagamento como dos seus braços, mas não o seu planejamento estratégico. Já vocês têm o corpo inteiro mergulhado em pagamento, é isso? É exatamente isso. O que a gente viu é plataformas, inclusive de e-commerce, criando a parte de pagamentos, né? Integrando. Já nos perguntaram, vocês vão criar uma plataforma de e-commerce para também integrar tudo, né? E pra gente nunca fez sentido, e aí eu volto ali que a gente nunca abriria uma plataforma de pagamento para transacionar pagamento simplesmente, porque a gente entraria numa competição por preço, eles, né, são muito mais... Pode ser que tem muito mais captação de valores do que a gente, e pra gente nunca fez sentido isso, né? Então, criar uma plataforma de e-commerce só para criar um produto completo, para amarrar o cliente ali dentro, né? Pra gente nunca fez sentido, e até agora eu te digo assim, que não. Agora, se a gente olhar para a parte de banco, a mesma coisa, né? A gente nunca captou, a gente já transacionou até hoje mais de 9 bilhões em pagamentos, então tudo com recursos próprios, né? Gerando caixa e reinvestindo no negócio. E a nossa resposta, assim, que apesar da gente não ter captado, a gente sempre falou com investidores, né? Para sentir o mercado, enfim. Eles sempre nos perguntavam, vocês vão abrir banco? Vocês precisam abrir um banco, vocês têm que abrir um banco, porque todos os concorrentes de vocês têm banco e não faz sentido, na tese de vocês se encaixar um banco vai ficar uma tese maravilhosa de negócio. E a nossa resposta sempre foi, não, nós não vamos abrir um banco, porque a gente não vê nada melhor do que os bancos atuais estão fazendo que a gente possa fazer. E aí, agora, né, com a entrada de inteligência artificial, a gente começou a se questionar, né? Por que banco funciona assim? Por que funciona assim? E a gente viu que dava para fazer melhor, né? E aí foi um caso em que a gente sim abriu um banco, que é o Max, onde a gente viu que tinha uma oportunidade com inteligência artificial, que todos os bancos vão sair do mesmo lugar, né? Começar do zero, basicamente, em termos de experiência do cliente. E a gente viu que ele tinha uma oportunidade de fazer melhor. Então, assim como não lançamos pagamentos para transacionar e para ser mais uma plataforma de pagamentos, a gente também não queria fazer isso com o banco e não fizemos e lançamos quando a gente viu uma oportunidade, né? Falou de IA, e aí eu queria te perguntar justamente por isso, porque eu estava olhando aqui, um dos braços de venda, um apelo de venda que você tem no site de vocês é a recuperação de vendas com IA. E tem uma explicação aqui que é a tecnologia que manda mensagens automáticas, recuperam vendas que seriam perdidas. Conta pra gente um pouquinho disso e, de fato, eu acho que essa é uma experiência que deve agradar muito aos clientes de vocês, porque esse é um dinheiro muitas vezes contado como perdido já. É a maior dor hoje dos negócios que vendem online é o abandono de carrinho, né? Então, o que acontece? A gente, né, se posiciona muito e ajuda muito aquele negócio a vender mais. Então, a gente sempre está trabalhando para trazer tecnologia e produtos que vão agregar a venda e vão trazer, né, tanto essa experiência para o consumidor, mas também para o lojista que está vendendo. A recuperação de vendas com IA hoje é um dos maiores sucessos, assim, na Epmax, e agora a gente está lançando a segunda fase dela, já vou contar, vou dando spoiler aqui. Mas a recuperação de vendas com IA, como que ela funciona? Ela identifica o padrão de comportamento daquele consumidor que entrou no carrinho. Por quê? Eu, Betina, tava lá, mas eu sou uma consumidora que eu sempre entro e abandono o carrinho, nem quero comprar, meu cartão ainda não virou, nem tem limite no cartão. Tem gente que faz terapia com isso, né? É bom, né? Eu sou a própria pessoa que às vezes eu dou uma entrada ali e abandono o carrinho. Mas eu não tô no momento de compra. Então não tem por que essa loja disparar uma mensagem pra mim por WhatsApp, por exemplo, pra que eu volte ali e compre, mesmo que ela me mande um cupom de desconto, eu nem quero. Eu nem tô a fim de comprar naquele momento, eu não tô em momento de compra. E a nossa AI, ela entende justamente esse momento.
esse comportamento e o momento exato de disparar uma mensagem. Ao passo que ela vê que tu entrou lá e era, sei lá, uma faca de churrasco e tu tava comprando, e tu tava no momento de compra, enfim, né, todo o teu comportamento dava indícios de que, de fato, tu tem potencial de comprar agora. A IA, ela vai disparar a mensagem por WhatsApp para ti. Então, a gente faz toda essa gestão, a IA analisa todo o teu base de comportamento e vai disparar só para quem é potencial comprador. O que a gente consegue com isso na recuperação de carrinho abandonado? Primeiro que é uma conversão muito maior, então, né, disparando no momento certo. Eficiência, porque eu não vou gastar para mandar, para disparar a mensagem para todo mundo que tem realmente um custo. Vai disparar para quem está no momento exato. E se ela identificar que eu não estou no momento exato ali, mas daqui 20 dias pode fazer sentido, ela vai disparar. Então, faz com que, quando a gente recebe uma comunicação que a gente não tá muito afim, não era o momento certo, a gente vai lá e arquiva aquela conversa. Então, impossibilita aquela loja de entrar em contato de novo, criar um relacionamento. Queimou a ponte, né? E queimou a ponte. Então, o que nossa IA faz é isso, ela não queima a ponte e ela aumenta a conversão e traz eficiência na recuperação de carrinho abandonado. E aí, agora tem uma segunda novidade, que é a Gen AI, que aí ela vai, de fato, conversar e tirar todas as tuas dúvidas. Então, digamos que tu estava na loja da Insider comprando uma camiseta, mas tu teve dúvidas sobre a calça, e aí tu queria saber mais sobre um outro produto, e tu foi ali perguntando, a Gen AI, ela vai buscar no site todas as informações e vai conversar contigo como se fosse um vendedor, né? E aí ela também sentiu ali que, né, tu não tá tão propenso a comprar, ou que tu precisa de um frete grátis, ou que, enfim, né, o limite do teu cartão não tá tão legal. Então ela vai olhando para esse comportamento de compra, e vai moldando a mensagem super personalizada, porque vivemos a era da hiperpersonalização, né, afinal de contas. E aí a gente tá com essa novidade quente aí que vai sair em breve. Muito legal. E aí uma coisa que eu queria te perguntar tu falou da Insider, tu falou da Jequiti, e aí eu imagino que tem a gente que está nos acompanhando hoje e está pensando assim, sim, muito legal esse trabalho da AppMax, mas eu não tenho dinheiro da Insider, ou eu não tenho o investimento de um e-commerce gigantesco. E eu acho bem importante falar sobre essa questão da precificação, que vocês trabalham de acordo com o porte, com a estratégia, com a lógica de cliente. Como tu falou, hoje vocês têm 10 mil clientes dos mais variados tipos, gente que trabalha de casa, gente que tem estoque, gente que não tem. E aí eu queria que tu falasse como que é esse processo do ponto de vista da atração comercial de vocês e também da precificação. Boa. Então, um dos nossos pontos era, o cliente que entra, se ele quiser entrar, fazer o cadastro, não quer falar com ninguém, porque tem gente que não quer falar com ninguém, ele consegue. Então, se ele entrar no site da AppMax, clicar lá em criar conta, ele vai criar conta, vai começar a vender, vai gerar o link de pagamento, ou se ele tiver uma plataforma lá em que ele hospeda os produtos dele, seja Shopify, Nuvem Shop, enfim, né? Qualquer plataforma a gente está integrado, e ele vai escolher e vai fazer tudo sozinho. Agora, não, ele quer um atendimento personalizado, tudo bem. Ele vai entrar ali no botãozinho do WhatsApp, ele vai entrar em contato com a gente e a gente vai atender ele. Eu acho que o principal é atender o cliente da maneira que ele desejar, né? A gente se adaptar à forma como ele quer ser atendido. Então, hoje, nossa precificação, ela tem uma padrão, né? Se quiser entrar ali e fazer, e, enfim... Seguir com o serviço. Pode seguir. Agora, para quem tem faturamentos um pouco maiores, a gente consegue negociar de acordo com o volume e crescimento, enfim, daquela loja, né? Então, é personalizado de acordo com o faturamento e o modelo de negócio, principalmente. Como a gente está na reta final, Bettina, uma coisa que me inquietou muito fazer o programa com vocês, que vocês são uma empresa que nasceu e já viu um monte de coisa acontecer. Assim, em pouco tempo de vida, vocês já pegaram todas as avalanches e processos e foi criado o Pix. E aí nós tivemos a pandemia, que as pessoas mudaram completamente seu hábito de compra. E aí tu tá aqui no Rio Grande do Sul, tu viu um momento que paralisou todas as instituições de Porto Alegre. O que essa experiência de vida mostrou para você sobre comportamento do usuário, sobre as novidades que estão vindo? Porque muita gente que, como tu falou, hoje paga com Pix, não tinha nem celular quando vocês começaram lá o e-commerce de vocês, né? É muita mudança ao mesmo tempo. É muita mudança e eu acho que, assim, o principal, né? Quando a gente olha para nossa trajetória, a gente sempre fica tentando identificar, né, o que acontece, quais são os padrões que nos trouxeram até aqui. E eu acho que o principal deles, assim, é a nossa agilidade na execução.
porque senão tu fica para trás, né? Num mundo como hoje, na exigência que a gente tem hoje, se a gente não tiver agilidade e excelência na execução, é muito fácil de tu perder o teu crescimento, né? Tu perde para ti mesmo, né? Então, eu acho que esses foram os fatores cruciais, né? Passamos pela enchente aqui no Rio Grande do Sul. O nosso time, a gente tem o pessoal que tá aqui, o pessoal que tá fora. Então, foi muito essa união do time, tanto para executar as coisas, né? Trazer novidade, executar com agilidade. A gente viu isso também, por exemplo, quando acontece uma enchente, né? O pessoal que mora em outros estados fez vaquinha, arrecadou dinheiro. O pessoal que estava aqui foi para abrigo, e o pessoal que mora em outros estados e trabalha, né, na Epimax conseguiu levar as coisas assim e sustentar as coisas, né? Nós, fundadores, eu e o Marcos, a gente não teve a nossa casa atingida, mas a gente estava imerso em ajudar quem precisava e que estava em volta, né? Então, a gente vê que essa união do time, essa garra de ir atrás das coisas sem ter todas as respostas, né? A gente não tem resposta para tudo. A gente não sabe o que vai vir daqui a um ano. A gente tem uma ideia, mas talvez aconteçam coisas que estão fora do nosso radar, que podem acontecer, né? Que nem aconteceu uma pandemia, que nem aconteceu uma enchente, né? A gente não se prepara para isso acontecer. Mas se a gente tiver agilidade e excelência na execução, a gente consegue passar por isso da melhor forma possível, né? Então, tu acho falou que antes, esses foram os pontos. Né, Betina, de customização, que eu acho que é uma palavra meio chave hoje, porque todo mundo quer a solução que é para si, né? Tem gente, e eu conheço, eu lembro que quando eu comprei meu apartamento, fui fazer a reforma do apartamento, a arquiteta que fez um bom trabalho, ela não aceitava Pix, porque ela tinha uma desconfiança, e eles estão com meus dados, e não sei o que, e tal. Eu não sei, não tenho mais conversado com ela para saber se ela tá usando hoje, mas o que é interessante é que a nossa conveniência se impõe muito mais do que outrora. Ao mesmo tempo que as pessoas querem conveniência, a gente está muito desinformado sobre seguro, sobre risco, sobre os nossos dados. E eu queria te perguntar como é que tu percebe o futuro combinando essas duas coisas, porque que bom, novas possibilidades, eu posso pagar com o Pix recorrente, mas muitas vezes as pessoas estão entregando seus dados para agentes inadequados, maliciosos, enquanto também quero que um site não tenha que ficar fazendo cadastro tudo de novo, eu quero o meu cadastro já pronto ali, quero assinar GZH sem ter que colocar muitos dados novos. Como que isso casa para o futuro? Então, o que a gente vê, né, dessa união aí entre a segurança junto com o benefício próprio, que é essa conveniência e agilidade, né? A gente viveu diversos ciclos de inovação, né? Se a gente olhar para os próprios bancos, né? Se antes a gente tinha que ir na agência, no momento que virou aplicativo, todo mundo, não, mas eu não vou baixar um aplicativo e vai ter todo o meu dinheiro lá e eu vou ver o meu dinheiro numa tela do celular. Então, assim, mas aconteceu. E hoje todo mundo usa, né? Assim, raros as pessoas que ainda não se adequaram. Então, assim, assim como a gente vai estar vivendo essa nova revolução que é da IA, que permite uma hiperpersonalização. Os bancos vão mudar demais com inteligência artificial. Né, a gente acabou de lançar o Max, que é o banco, e ele opera também dentro do WhatsApp. E aí, se tu perguntar para uma pessoa, já viu um banco que opera dentro do WhatsApp? A pessoa vai falar, opa, né, aquela que tem um pouco mais de medo e que a gente tem as pessoas que são mais sensíveis à inovação, a gente tem as pessoas que são mais adeptas a testar muita coisa nova, né? Então depende do perfil de cada pessoa e isso é normal, né? Tem a que a espera todo mundo validar para depois ir lá e começar a usar de fato. Mas o que a gente vê é isso, assim, as coisas vão mudar, querendo ou não tem o que fazer, né? Assim, não usar é uma escolha de cada um, mas no final do dia tá todo mundo usando e se tu não te incluir ali, tu vai ficar para trás. Então, as coisas estão acontecendo, né? Se a gente não aceitar e não se adaptar e não mudar, as coisas que vão facilitar a nossa vida, que vão melhorar o nosso dia a dia, que vão melhorar o nosso tempo, não sei se tem muito como lutar e brigar contra isso. Óbvio que tem toda essa camada de segurança, que tem que ser empresas confiáveis, que, de fato, tem que ser empresas que não é aquela lá que, sei lá, tu nem sabe de onde viu e começou a colocar os dados em qualquer lugar, né? Então, tem esse cuidado, tem essa segurança. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que por medo não dá para deixar de se atualizar, de testar coisa nova,
para que, né, esteja inserido nesse novo mundo que, querendo ou não, ele está acontecendo, né? E é importante ressaltar que muitas vezes as pessoas têm uma visão distorcida, que apesar de relativamente burocrático, o sistema financeiro brasileiro é muito sólido do ponto de vista das instituições. Em 2008 a gente teve uma crise mundial que o nosso sistema foi muito capaz de assimilar como o sistema bancário, né, o controle. Então, assim, a despeito de todos os problemas que nós temos, nós somos sólidos. Não, isso é importante falar sobre o Banco Central, né? É uma das melhores instituições em relação a banco, né? E o Brasil tá muito à frente nisso em relação ao mundo, né? Então, inclusive, é case, né? Em vários países aí, toda a solução do Pix. Então, quando eu falo, a gente é regulado pelo Banco Central, a gente é instituição de pagamento perante ao Banco Central, isso é um processo que demora, né? Não é uma coisa da noite pro dia, é uma infinidade de documentação. Então, realmente, se é uma instituição que está ligada ao Banco Central, todo mundo pode ter a segurança de que é uma instituição que ela é, assim, vai muito a fundo nas coisas e realmente é uma instituição muito confiável, esses né? lançamentos não tem que falar, né? Não estão sendo feitos no escuro. Não, né? Inclusive, o próprio governo está criando um programa em relação à assimilação da inteligência artificial, então, né? É legal dar esse serviço. Deixa eu te perguntar uma coisa, onde é que as pessoas encontram a AppMax? Eu acho que tem gente que vai querer saber a empresa mesmo para poder usar o sistema no seu site ou na sua loja online. Mas também aquelas pessoas que, eu não sei, tem estudantes que nos acompanham, por exemplo, querem entender um pouco mais desse segmento. Como é que as pessoas acompanham vocês? Estudantes, sempre temos vagas abertas, tá? Então, entrem em appmax.com.br/carreiras lá. Para quem quer acompanhar a gente, tem no Instagram, @appmaxbrasil. Tem o meu Instagram também, eu posto um pouco dos bastidores lá, @BettinaVecker. E agora o novo lançamento, que é o Max Bank. E já tá operando, já tem contas liberadas, tem uma fila de espera, então não consegue abrir de novo, né? Voltamos lá, a gente já... É a mesma coisa, então assim, tem a fila de espera para quem quiser experimentar e testar um banco 100% com inteligência artificial, vai ver um pouco do que vem aí pelo futuro e vai poder, né? Realmente o objetivo é facilitar a vida das pessoas ao máximo, então... Quem tiver mais curiosidade aí, a gente tá super aberto para bater um papo também. Uma curiosidade que deu agora, último minutinho que eu tenho, como é que tu falou umas coisas que estão acontecendo e que obrigaram vocês a virar a chave na última hora, como é que vocês estão sempre olhando? Porque a despeito de o Brasil ser uma especificidade, vocês têm que olhar os outros sistemas de pagamentos de outros países, não é tudo igual. Mas imagino, como é que vocês colecionam tendências? Como é que vocês fazem isso no dia a dia de vocês como empresa? Legal. A gente, assim, o Brasil em sistema de pagamentos, eu acho que ele tá muito à frente, né? Que nem eu falei. Então, a gente tenta olhar as coisas e, óbvio que olhar tendência e tudo bem, mas criar a nossa própria tendência, né? Então, se a gente pega alguma coisa, faz uma melhoria incremental, alguma coisa que né, não tem muita inovação... É difícil de tu entrar nesse meio, né? O sistema de parcelamento é muito nosso, por exemplo, né? E é maravilhoso, né? Então, assim, a gente olha para a tecnologia e para a inovação, mas a gente olha como forma a resolver um problema. E não como forma de falar que somos tecnológicos e inovadores, né? Então, todo o nosso mapeamento de novidades, de tendência, do que a gente vai trazer... parte de dor do cliente, às vezes é uma dor que o cliente nem sabe que ele tem ainda, mas óbvio, mas ele pode ter, para que quando a gente lança aquilo ali, opa, não sabia que eu precisava, mas agora que eu tenho essa solução, como que eu vivi até hoje sem isso, né? Então o Max vem muito nessa pegada também, mas a gente sempre tenta construir isso muito dentro de casa, olhando para o problema, né? Bettina, muito obrigado por ter estado aqui com a gente, falado um pouco da AppMax. Foi muito legal conhecer um pouco desse segmento e já fica um convite para que quando tiver mais novidades, tu volte aqui ao programa. Boa, combinado. Muito obrigada pelo convite para vir aqui. Prazer enorme. Quem tiver mais dúvidas, quiser bater um papo sobre tecnologia e inovação, é o nosso mundo, é o que a gente gosta muito. Ficam as portas abertas também lá do nosso escritório para a gente receber vocês. Tá bem, agradeço também a
tu que tá do outro lado, ficou aí até o finalzinho do programa, quase 35 minutos de conteúdo, para que tu acompanhe mais uma novidade, mais uma transformação digital aqui pelas câmeras e também pelos microfones do podcast Radar de Inovação. Até a semana que vem. Tchau!